Vamos lá. O texto de Lucas, que a gente leu, o capítulo 22, ele narra não só o finalzinho ali dos versículos 60 e pouco em diante que a gente foi lendo, mas desde o início ele é um episódio muito importante, porque ele traz a narrativa da celebração da última ceia. A ceia já é importante, gente. A última, então, é um ato, meu Deus, extremamente memorável, que precisa ser considerado, até porque o que está para acontecer ali vai ser replicado como o maior ato simbólico e memorial da igreja até o dia de hoje. Algumas coisas que vão acontecer ali alinham a nossa vida à eternidade, mesmo enquanto nós estamos aqui na terra. Por exemplo, na celebração da última ceia, Jesus fez um juramento. Ele entregou uma promessa coletiva, dizendo: olha, o que nós estamos vivendo hoje aqui, até que eu viva novamente com todos vocês, eu não viverei mais novamente. Ele está aguardando, ansioso, as bodas. Ele diz: olha, do produto da vide que tomamos hoje aqui, até aquele grande dia em que eu possa me reunir novamente com todos vocês, eu não o tomarei mais. Há uma expectativa sendo gerada para um reencontro. Oh, glória a Deus. E aí veja, é um ato, uma cerimônia extremamente importante. Agora veja, se o ato da ceia é uma cerimônia extremamente importante, até para nós hoje, eu não sei, mas eu aprendi a considerar a ceia um dos atos mais emblemáticos da igreja. A roupa que a gente usa para a ceia normalmente é uma roupa um pouco mais arrumada. Se um dia você costuma a faltar num culto oficial da igreja, você cuida para que jamais esse culto caia no dia da celebração da ceia, porque você leva em consideração toda a relevância e a seriedade da Santa Ceia. Então imagina, se por tudo isso já é importante em nossos dias, imagine o tamanho da relevância disso quando o homenageado é também o celebrante. É o que está acontecendo aqui nesse contexto de Lucas 22. Jesus é quem está celebrando a ceia. Não, você não está entendendo. Já era para tu estar todo arrepiado. Jesus, imagine como se fosse um culto, igual estamos hoje aqui, tá? Só para a gente entender. E aí você estivesse no caminho vindo para cá e alguém perguntasse assim para você: quem prega hoje lá no culto? E você dissesse assim: Jesus. Não, esquece. Jesus. Aí não o bastante, o texto diz que ele vai ministrar essa ceia. Imagina, o corpo ministrando o corpo, o sangue ministrando o sangue. Eita! O vinho. E aí ele celebra, ele ministra, ele dirige e ele prega. Ai, gente, imagina esse ambiente. Imagina esse ambiente. Ele ministra, ele prega, ele celebra, ele parte o pão. E não me diga que ele parte de qualquer maneira, porque os discípulos no caminho de Emaús disseram que o coração queimava quando via ele partindo o pão. Aí ele está lá celebrando, fazendo esse momento, e não fica com inveja deles, não. Olha para alguém aí e diga: nós vamos viver esse momento. Nós ainda vamos viver esse momento. Ele está aguardando esse momento está sendo preparado. Oh, Maranata! Maranata! Agora veja, um ambiente como esse, uma celebração como essa, já não, como se isso já não fosse, meu Deus, apoteótico. Aí o texto diz que depois de cear, tendo Jesus ceado, sabe o que ele faz? Canta um hino. Além de dirigente e pregador, é o ministro, é o cantor. Ele ministra a adoração. A gente não leva mal não, mas no céu não tem ninguém desafinado. Não tem. Naquele grande dia, até quem não canta vai cantar. Corpo glorificado, até teu timbre de voz vai ser diferente. Se teu nome vai mudar, tu acha que tua voz não? Olha pro teu irmão aí, diga pra ele: lá eu canto muito, tá? Aí veja, ele vai cantar um hino
Como se não bastasse aquele ambiente tomado pela sua presença, pela sua santidade, pelo sacramento, sabe, por tudo que é santo, por tudo que é imaculado, por tudo que é puro. Como se já não bastasse aquele momento de comunhão direta, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, depois daquele momento, vai cantar um hino. E vai cantar um hino. Jesus começa a cantar. Quisera que João, quisera que Lucas tivesse escrito. Que canção foi essa? Ele vai cantar. Ele canta. Gente, eu não consigo imaginar uma cena onde Jesus começa a cantar. Não é? E ele canta. É um momento tão especial e inesquecível que você pensa, não tem como nada dar errado, mas escuta, que num flash de segundos tudo vai mudar, tudo. Rapaz, olha o que o texto diz. Depois desse episódio, Jesus começa a falar da sua retirada do meio deles. Por quê? Porque esse é o último momento de comunhão que ele está tendo com eles, antes de viver o momento de captura e de crucificação. Quem está ligado, diga amém. Então ele está treinando os seus discípulos e explicando para eles que ele vai ser retirado, o que vai acontecer com ele, aquela coisa toda. Mas ele ainda não saiu, ele está ali ainda naquele momento, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, de mentoria, um intensivão com os seus discípulos. E logo depois desse momento ele está ali falando. Aí o texto diz, e houve forte discussão entre eles. Irmão, como é que o pau quebra depois de uma ceia dessa? Porque foi o que aconteceu. Eu não estou inventando, você pode ler depois, melhor em casa ou aqui agora se quiser. O texto diz, e levantou-se entre eles quem? Os discípulos acabaram de cear. E houve entre eles forte discussão. O que é forte discussão, gente? A veia do pescoço de alguém se levantou. Alguém está falando mais alto. Agora, se você acha que isso é ruim, fica pior. Sabe qual é o motivo da briga? E discutiam entre si para saber dentre eles qual seria o maior. Que vergonha! Depois de um momento desse, com Jesus ainda presente, enquanto ele fala da sua saída, eles brigam para ver quem vai saber, quem será a liderança na ausência dele. Ninguém discute liderança na presença de Jesus. Na presença de Jesus, liderança é ele. Quem reina é ele. Isso é um absurdo. Isso é obra da carne. Porque a Bíblia diz que as obras da carne são dissensões, porfia, espírito faccioso. Deu esse nível de briga. Ai, irmão, é obra da carne. Agora, como é que pode? Olha para esse irmão que está do teu lado e diga, acabaram de cear. Aí veja, Jesus espera de Pedro um comportamento mais proeminente. Por que que ele faz isso? Porque está clara uma predileção de liderança sobre a vida de Pedro. E você precisa entender que a quem muito é dado, muito também lhe será. Preste atenção, você sabe por que as pessoas querem desenvolver relacionamento somente de rede social? Porque relacionamento de rede social, você não vê quem de fato eu sou. Você vê a sombra ou o reflexo do que eu quero que você pense que eu sou. Ali a gente comunica ao outro a imagem que a gente quer que o outro tenha de nós. Proximidade revela defeito. Completa para mim, por favor. Proximidade revela? Proximidade revela? Proximidade revela defeito. E nós estamos vivendo uma era onde as pessoas querem demonstrar perfeição. Só que proximidade revela defeito. Segunda coisa, intimidade. A proximidade traz consigo intimidade. Quanto mais você desenvolve convivência próxima de alguém, mais íntimo você fica daquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. E aí vem essa segunda questão. Intimidade manifesta confronto. Não existe intimidade que não revele confronto. Você só se permite ser confrontado. E você só aceita um nível de confronto que te abala por quem realmente te conhece de perto. Porque pessoas estranhas não têm liberdade para confrontar você de frente. Elas não têm autorização. Por exemplo, as maiores discussões aonde acontecem? Entre maridos e esposas, entre mães e filhos.
é a área da intimidade, é a única área capaz de revelar confronto. Tem coisa que só uma esposa pode dizer para o marido, tem coisa que uma esposa só pode ouvir de um marido. Uma outra pessoa não tem autoridade para falar com ela determinada coisa, são padrões de intimidade. Então veja, há de Jesus uma predileção notória, não só sobre Pedro, mas sobre Tiago e João. Está aí um monte da transfiguração e tantos outros episódios que mostram que a intimidade de sua afinidade está muito mais ligada a esses 3 discípulos. E dentre os 3, há ainda um que ele determinou e predestina para um nível de liderança da igreja primitiva, e esse é Pedro. Agora, quem é Pedro? Sanguíneo. Quem é Pedro? Aparentemente o que não apontava para a liderança. Não sou eu, é a palavra de Deus, ela te prova o que eu digo. Olha isso aqui. Forte discussão entre eles. Jesus repreendeu a todos. Ele parou com a discussão diante de todos, dizendo assim: estando eu entre vós, quem é a maior autoridade? Pergunta retórica, porque todo mundo sabia que a maior autoridade era ele. Aí ele diz: mas como é que funciona na cultura de vocês? A autoridade senta e é servida? Ou ela levanta e serve? Todo mundo sabe disso. A autoridade senta e é servida. E ele diz: mas estando eu entre vós, sentei e fui servido ou vos servi? Todo mundo lembra do ritual da lavagem dos pés. Toalha, bacia, água. Jesus se colocando na posição de servo da casa. Aí ele não vai corrigir eles por eles quererem posição. Ele vai corrigi-los pela maneira como eles querem a posição. Jesus não tem problema com grandeza. Jesus não tem problema com quem sabe onde quer chegar. Ele só quer saber qual é a motivação que vai te levar lá. E ele está vendo que a motivação está corrompida. A briga aqui não é por serviço, é por status, vaidade pura. Aí ele diz: no meu reino, o maior. Então fica claro já uma verdade aqui: há lugares de posição de destaque no meu reino, e eu não sou contrário a eles. O meu reino é um lugar que destaca pessoas. No meu reino, o maior é o que serve. Tendo dito isso para todos, se a sua discussão vai falar agora diretamente com Pedro. Abra comigo a sua boca para você entender o que o Espírito diz à igreja. E diga assim: diretamente. Diga mais forte: diretamente. Diga assim: pessoalmente. Diga assim: intencionalmente. Vai direto para Pedro. Quantos estão brigando? Todos. Mas na hora de falar intencionalmente, diretamente, pessoalmente, ele fala com um só. Quem? E não chama de Pedro, o nome que ele mesmo deu quando conheceu. Tu és Pedro. Só que nesse dia ele chama ele de, que é a raiz etimológica do seu nome. Simão fala da sua origem. Eu disse que Simão fala da sua, porque ele está vendo que o que está acontecendo ali é a manifestação da sua natureza humana caída, antiga. Aí ele diz: Simão, Simão, 2 vezes despertamento. Satanás te pediu para se andar como trigo. O que é isso? Peneirar você. Mas eu roguei ao Pai para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, mano, acabou de cear e não está. Não finge que não entendeu, não. Responda para mim: Pedro está convertido? Olha para o teu irmão, está ceando assim. Aqui, ó. Quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. O que Pedro está ouvindo de Jesus? Uma advertência pessoal, intencional. E qual foi a outra coisa que eu falei? Isso aí. Direta. Chega nele: Simão, Satanás, ó, está cirandando você. Você não está percebendo. Ele veio te peneirar, te provar, arrancar tua casca, fazer contigo igual se faz com o trigo. Mas eu intercedi, roguei, pedi por ti,
para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo: Pedro, tu ainda não é convertido, mas eu estou orando, você vai ficar. E quando você ficar, Deus está dizendo a alguém aqui: não desista das pessoas. Elas valem cada investimento, elas valem cada intercessão, elas valem cada oração, porque uma alma ainda vale mais que o mundo inteiro. Mas ele está dizendo: quando tu te converter, tu vai ficar tão bom que tu vai fortalecer a fé dos teus irmãos. Ou seja, tu vai ficar mais crente que eles, mais forte que eles, mais líder que eles, mais pra frente que eles, mais corajoso que eles. É por isso que você vale o investimento. Aí ele ouve isso, o que Jesus está dizendo a grosso modo? Pedro, você não está pronto. Pedro, você não está, mas vai ficar. Olha como ele responde: estou pronto. Estou pronto para ir contigo. Ele tá achando que está pronto. Estou pronto para ir contigo à prisão. Aqui, ó, ele achando que está pronto. E até a morte. Tá não. Não vai não. Estou pronto. Jesus acabou de dizer que você não está. Como é que você abre a boca para dizer que você está pronto? Ele acabou de te advertir. Estou pronto. Não está não. Estou pronto. Então tá bom. Hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não é uma, não são 2. Você vai me negar 3 vezes. Captura, Getsêmani, traição de Judas. Levam Jesus. João passa pelo pátio, consegue fazer Pedro passar para entrar também. Pedro entra, vê uma fogueira, se assenta ao redor com as pessoas. Jesus já foi capturado. Ele já fez um monte de besteira no caminho. Acabou de pegar uma espada que não era dele para cortar a cabeça de um homem. A sorte é que ele era tão ruim que ele só tirou a orelha. Olha o constrangimento. Jesus pegando a orelha do homem no chão, pegando a orelha do homem no chão, colocando na cabeça do homem, dizendo: Pedro, guarda essa espada na bainha. Como quem diz: vai ele, agora assentado ao redor de uma fogueira, uma mulher, é a primeira a vê-lo, e ele anda como ele, fala como ele, se parece com ele. Ela olha para ele e diz: eu te conheço, eu te vi andando com ele. E ele responde: eu não conheço ele. Apavorado e com medo, eu te pergunto: aonde está todo aquele amor? Ali. Todo aquele amor continua ali. Só que o medo faz a gente duvidar das maiores certezas que a gente já teve na vida. Um homem olha para ele e diz: é verdade, você o conhece. E ele diz: eu não o conheço. Do que você está falando? E então vem outro e diz: você sabe quem ele é? E ele diz: eu nunca vi ele. Na hora parece filme, o galo canta. Quando o galo canta, Jesus olha para trás. Quando Jesus olha, o olhar de Pedro, parece filme, bate de frente com o olhar de Jesus. Que constrangimento! Traiu o herói da minha vida. Decepcionei, abre aspas para o que eu estou dizendo. O homem que me deu razão de viver e que investiu em mim os melhores anos da sua vida. O texto diz que ao viver esse episódio, ele sai dali para chorar amargamente. E eu quero louvar a Deus por essa amargura. Eu quero louvar a Deus por essa angústia. Porque quem comete um pecado não se justifica, primeiro se amarga. Quem comete um pecado não se justifica, confessa. Pedro vai sair dali, vai ficar amargo, vai ficar angustiado, vai ficar triste. E eu louvo a Deus, porque uma pessoa com o coração dele, uma pessoa chamada por Jesus como ele foi, não pode reagir diferente. Eu não estou dizendo que eu estou feliz com a situação dele, mas estou dizendo que o caminho para a recuperação de um homem íntegro como ele é esse.
Deus trouxe gente hoje aqui, e por mais que não tenha sido o que você pensou que ouviria, Ele trouxe hoje aqui para te dizer: você ainda não está pronto, mas eu estou te preparando, eu vou te enviar. E todas as áreas que você fracassou, para alabacaxaia, todas as áreas que você cedeu, todas as áreas que você falhou, todas as áreas que você errou, eu vou fazer de você não um líder frustrado, um pai frustrado, uma mãe frustrada, não, um filho frustrado, não. Você vai se tornar ponte para que outras pessoas não caiam mais nas áreas que você caiu. Eu vou te levantar, mas o caminho até lá não é júbilo, não é celebração, é hora de chorar, é hora de lamentar, é hora de dizer: ai de mim que vou perecendo. Não finja que não aconteceu. Não finja que sua intimidade com Deus não foi rasurada por alguma coisa que você fez. Não finja. Seu padrão de confronto será no mesmo nível da sua intimidade. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Keep it real, the vibe is strong. Tracks ahead, can't go wrong. September's calling, come along. Join the wave where you belong.
Terror, follow the flow, hit that lick, let the playlist grow. So terror like a legend, stay, join us now, tell us the way. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Keep below the underground, every beat pure and profound. So terror's heat, it's all around. Follow the fire, let's surround. Leave it alone. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. See below the fire strong, tracks a hit, can't go wrong. So terror's calling, come along, join the wave where you belong. So terror, follow the flow, hit that lick, let the playlist grow. So terror, where the legends stay, join us now, tell us the way. Feel the sound out underground, every beat pure and profound. So terror's heat, it's all around. Follow the fire, let it surround. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Rising beats take you higher, every track feels the fire. Center a sound your one desire. Follow us now, light the wire. From the shadows, tracks emerge. Every artist on the verse of terror's flow. Feel the surge, follow and die, feel the urge. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. So terror's here,